Imagine um país que resistiu a todos os impérios que tentaram controlá-lo. Os gregos tentaram. Os mongóis tentaram. Os britânicos tentaram, 3 vezes. A União Soviética tentou. E então chegou a vez dos Estados Unidos, a nação mais poderosa que o mundo já viu, com o maior orçamento militar da história, com drones, satélites, forças especiais, inteligência artificial, aliados em todos os continentes. E mesmo assim, em agosto de 2021, o mundo assistiu, atordoado, às imagens de pessoas se agarrando a aviões militares americanos na pista do aeroporto de Cabul. Desesperadas. Dispostas a morrer para não ficar para trás. E no Palácio Presidencial, o governo que os Estados Unidos construíram durante 20 anos, com trilhões de dólares, com o sangue de milhares de soldados, desmoronava em questão de horas. O Talibã estava de volta. Como isso foi possível? Como a superpotência mais armada da história passou 2 décadas no Afeganistão e ainda assim perdeu? O que aconteceu de verdade naquele país? O que foi escondido? O que foi mal calculado? O que nunca nos contaram? Essa é a pergunta que vai guiar tudo o que você vai assistir agora. E a resposta é mais perturbadora do que qualquer um está disposto a admitir. Porque essa guerra não começou em 2001. Ela começou muito antes. Em decisões tomadas em salas fechadas, em guerras que achávamos ter vencido, em alianças que nunca deveriam ter sido feitas. E as consequências ainda estão se espalhando pelo mundo hoje. Para entender o que aconteceu no Afeganistão, você precisa entender uma coisa fundamental: esse país nunca foi apenas um país. Ele é uma encruzilhada. Situado entre o Irã, o Paquistão, a China e as antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central, o Afeganistão é um ponto de passagem entre civilizações, e por isso mesmo, sempre foi alvo de quem quis dominar o mundo. Sua geografia é extrema, montanhas que chegam a 7.000 metros, desertos que matam, vales que escondem exércitos inteiros. Um lugar onde o controle central sempre foi uma ilusão, onde o poder real sempre esteve nas mãos dos chefes tribais locais, os chamados senhores da guerra, e onde qualquer força invasora, por mais poderosa que fosse, sempre acabou descobrindo mesmo, que é fácil entrar no Afeganistão, mas impossível ficar. E ninguém aprendeu isso do jeito mais duro do que a União Soviética. Era dezembro de 1979. A Guerra Fria estava no seu ponto mais tenso. O mundo estava dividido entre 2 blocos, 2 sistemas, 2 visões incompatíveis de como a humanidade deveria se organizar. De um lado, os Estados Unidos e o capitalismo. Do outro, a União Soviética e o comunismo. E os 2 lados jogavam uma partida de xadrez geopolítica onde cada país pequeno era uma peça no tabuleiro. O Afeganistão era uma dessas peças. Em 1978, um golpe comunista colocou no poder um governo pró-soviético em Cabul. Mas o regime era instável, violento, e encontrou resistência imediata em uma sociedade profundamente islâmica e tribal. As revoltas começaram rapidamente. E Moscou ficou nervosa, porque um Afeganistão em caos na fronteira era uma ameaça à sua influência na região. A decisão foi tomada no Kremlin, por um círculo de líderes velhos e doentes que achavam que seriam recebidos como libertadores. Em 25 de dezembro de 1979, soldados soviéticos cruzaram a fronteira afegã. Eles planejavam ficar 6 meses. Ficariam 10 anos. O que os soviéticos não previram, ou subestimaram fatalmente, foi a resistência. As tribos afegãs, profundamente religiosas e ferozmente independentes, não aceitariam uma ocupação estrangeira. E rapidamente, uma força de guerrilha começou a se organizar contra o Exército Vermelho. Esses combatentes ficaram conhecidos como os Mujahideen, os guerreiros da fé. Mas o que ninguém esperava aconteceu: o conflito local começou a atrair atenção de fora. Muito de fora. Do outro lado do mundo, em Washington, a administração Carter observava os movimentos soviéticos com uma mistura de alarme e oportunidade. O conselheiro de segurança nacional do presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, um estrategista de origem polonesa, inteligente e absolutamente frio em seus cálculos, teve uma visão. Se os soviéticos estavam entrando em um pântano, por que não aprofundar esse pântano?
Brzezinski propôs algo que mudaria a história para sempre: armar os Mujahideen. A lógica era simples. Se a União Soviética ficasse presa em uma guerra de guerrilha no Afeganistão, gastaria recursos, perderia soldados, perderia prestígio, e isso enfraqueceria o inimigo sem que um único americano tivesse que lutar. A operação foi chamada de Ciclone. E ela mudaria o mundo. A CIA começou a enviar armas, dinheiro e treinamento para os combatentes afegãos, com a ajuda do Paquistão e da Arábia Saudita. Bilhões de dólares. Mísseis antiaéreos Stinger que derrubavam helicópteros soviéticos. Explosivos. Rádios de comunicação. E junto com o dinheiro e as armas, chegou algo mais intangível, mas igualmente poderoso: a ideologia. Para recrutar combatentes de todo o mundo islâmico e motivar as tribos afegãs, a guerra foi apresentada como uma jihad, uma guerra santa contra os infiéis comunistas. E funcionou. Jovens de dezenas de países islâmicos começaram a se juntar à luta no Afeganistão. Vindos do Egito, da Argélia, da Arábia Saudita, do Sudão. Um desses voluntários era filho de um bilionário saudita. Um jovem alto, quieto, que construía estradas e abrigos com seu próprio dinheiro e falava com devoção sobre a obrigação de defender o Islã. Seu nome era Osama Bin Laden. Mas em 1980, ninguém prestava atenção nele. O que importava era que os soviéticos estavam sangrando. A cada ano, as baixas aumentavam. A cada ano, o custo da guerra crescia. A cada ano, o desastre ficava mais claro para Moscou. Em 1989, os soviéticos se retiraram do Afeganistão. Derrotados. Humilhados. 2 anos depois, a própria União Soviética deixaria de existir. Em Washington, o champanhe foi aberto. A estratégia tinha funcionado. Os Estados Unidos tinham derrotado o comunismo soviético sem disparar um único tiro. O que eles não viram, ou decidiram ignorar, era o que ficava para trás. Porque quando os soviéticos saíram, a CIA também foi embora. Os recursos secaram. O interesse americano no Afeganistão evaporou quase da noite para o dia. O país foi abandonado, com milhões de armas, dezenas de grupos armados e nenhum governo capaz de manter a paz. E é aqui que começa o verdadeiro desastre. O que acontece com um país cheio de armas, dividido por tribos rivais, sem um governo funcional e sem nenhuma potência estrangeira disposta a ajudar a reconstruí-lo? O Afeganistão respondeu essa pergunta da pior maneira possível. A guerra civil que eclodiu depois da retirada soviética foi devastadora. Os Mujahideen, que tinham lutado juntos contra um inimigo comum, agora se voltavam uns contra os outros. Cada facção queria o poder. Cada comandante queria Cabul. E o país virou um campo de batalha fragmentado, onde senhorios de guerra, muitos deles financiados e armados pela CIA ao longo dos anos 1980, saqueavam, violavam e matavam. Cidades inteiras foram destruídas. Cabul, que já foi uma das capitais mais modernas e cosmopolitas do Oriente Médio, onde as mulheres andavam de minissaia e frequentavam universidades, foi reduzida a escombros. Estima-se que 50.000 civis morreram durante a guerra civil que se seguiu à retirada soviética. Não por uma invasão estrangeira. Pelos próprios grupos que os americanos tinham armado. O povo afegão estava exausto. Traumatizado. Sem esperança. E então, em 1994, surgiu algo que ninguém esperava. Num vilarejo na região de Kandahar, no sul do Afeganistão, um grupo de estudantes islâmicos, talibs, em Dari, a língua local, começou a ganhar força. Eles eram liderados por um mula de um único olho chamado Omar. E prometiam uma coisa que os afegãos desesperados ansiavam: ordem. Sem corrupção. Sem saques. Sem as extorsões brutais dos senhores de guerra. Mas ao preço mais alto imaginável. Eles impuseram a versão mais rígida e brutal da lei islâmica que o mundo moderno já tinha visto. Mulheres proibidas de sair de casa sem um acompanhante masculino. Proibidas de trabalhar, de estudar. O simples ato de voar uma pipa era punível com chicotadas. Execuções públicas em estádios lotados. Música proibida. Televisão proibida.
Toda forma de entretenimento, de arte, de modernidade, proibida. Mas funcionou. Em poucos anos, o Talibã controlava 90% do Afeganistão. E o mais perturbador de tudo, eles tiveram apoio externo. O Paquistão, aliado dos Estados Unidos, reconheceu o regime talibã como legítimo. A Arábia Saudita fez o mesmo. E os Estados Unidos, que na época estavam obcecados com outras prioridades, ficaram em silêncio. Osama Bin Laden, expulso do Sudão, chegou ao Afeganistão em 1996. O Talibã lhe deu abrigo. E a Al-Qaeda começou a crescer nas sombras, enquanto o mundo olhava para outro lado. Mas o verdadeiro problema ainda estava por vir. Era uma manhã de setembro. Uma terça-feira. O céu de Nova York estava limpo e azul. Eram 8h46 da manhã quando o primeiro avião colidiu com a torre norte do World Trade Center. 17 minutos depois, o segundo avião atingiu a torre sul. Em Washington, um terceiro avião mergulhava no Pentágono. E um quarto avião, cujos passageiros tentaram reagir contra os sequestradores, caía num campo da Pensilvânia. Em menos de 2 horas, quase 3.000 pessoas estavam mortas. E o mundo mudou. Os ataques do 11 de setembro de 2001 foram planejados pela Al-Qaeda, a organização de Osama Bin Laden, operando a partir do Afeganistão sob a proteção do Talibã. E a resposta dos Estados Unidos seria imediata, devastadora e, como o tempo revelaria, profundamente mal calculada. 26 dias depois dos ataques, em 7 de outubro de 2001, a força militar mais poderosa da história humana entrou no Afeganistão. No início, a invasão pareceu um sucesso extraordinário. Em apenas 2 meses, o regime talibã tinha sido derrubado. Cabul foi capturada. O governo talibã fugiu para as montanhas, e para o Paquistão, onde encontrou abrigo nas regiões tribais que Islamabad nunca controlou de verdade. Em Washington, havia euforia. O presidente Bush apareceu em um porta-aviões com um banner dizendo missão cumprida. E em Cabul, as mulheres tiravam a burca pela primeira vez em anos. As pipas voltaram a voar sobre a cidade. Mas o que ninguém percebeu, ou não queria ver, era que a guerra real ainda estava começando. Porque enquanto os Estados Unidos celebravam, Osama Bin Laden escapava. Em dezembro de 2001, cercado nas montanhas de Tora Bora, ele cruzou a fronteira para o Paquistão. E a decisão que permitiu esse escape, não enviar tropas suficientes para fechar a fronteira, confiar demais em milícias locais de lealdade duvidosa, seria um dos erros estratégicos mais consequentes da história americana. Mas o maior erro ainda estava por vir. E ele não aconteceu no Afeganistão. Aconteceu no Iraque. Em 2003, a administração Bush desviou a atenção, recursos e a melhor inteligência disponível para uma nova guerra, baseada em informações sobre armas de destruição em massa que, como o mundo descobriria depois, simplesmente não existiam. Dezenas de milhares de soldados, bilhões de dólares, a atenção de toda a liderança política e militar americana foram transferidos para o Iraque. O Afeganistão ficou em segundo plano. E o Talibã soube esperar. Nas regiões montanhosas, nas fronteiras porosas com o Paquistão, nas aldeias onde o governo de Cabul nunca chegou, os guerreiros talibãs se reorganizaram. Recrutaram. Treinaram. E gradualmente, começaram a retomar o controle de regiões que os americanos pensavam ter pacificado. E o governo que os Estados Unidos estavam construindo em Cabul não estava ajudando. Pense no seguinte, ao longo de 20 anos, os Estados Unidos investiram mais de 2 trilhões de dólares no Afeganistão. 2 trilhões. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que o Plano Marshall inteiro, que reconstruiu toda a Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, ajustado pela inflação. O que aconteceu com esse dinheiro? Parte foi investida genuinamente, estradas foram construídas, escolas foram abertas, meninas que nunca tinham tido acesso à educação começaram a estudar. A expectativa de vida aumentou. A mortalidade infantil caiu. Havia progressos reais. Mas uma parte assombrosa desse dinheiro simplesmente desapareceu. A corrupção no governo afegão era sistêmica, endêmica e devastadora.
Comandantes militares fantasmas recebiam salários, soldados que existiam apenas no papel, enquanto os dinheiros desapareciam nos bolsos de oficiais corruptos. Contratos bilionários de reconstrução iam parar em contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos. Políticos afegãos compravam mansões em Dubai enquanto os soldados da linha de frente não recebiam suprimentos básicos. E os americanos sabiam. Relatórios internos do governo americano, muitos deles classificados e só revelados anos depois, mostravam que os funcionários de Washington tinham plena consciência da corrupção galopante. Mas continuaram injetando dinheiro no sistema, porque parar o fluxo significava admitir que a estratégia estava falhando. E ninguém em Washington queria admitir isso. Foram 17 anos de relatórios otimistas enviados a Washington enquanto a situação no campo deteriorava. Um funcionário americano que trabalhava no Afeganistão resumiu isso numa frase arrasadora que ficou para a história quando documentos secretos vieram a público: "Não sabíamos o que estávamos fazendo." E enquanto a corrupção corroía o Estado afegão por dentro, o Talibã avançava por fora. Não com grandes ofensivas militares, os americanos ainda tinham poder de fogo suficiente para vencer qualquer batalha convencional. O Talibã avançava de outra forma, convencendo vilarejos de que o governo de Cabul era corrupto e distante, o que era verdade, e que eles ofereciam uma alternativa, o que também, para muitos afegãos exaustos, era verdade. Cada ataque com drone americano que matava civis inocentes era um presente para o recrutamento do Talibã. Cada família destruída era um futuro combatente. Cada vilarejo que via seus parentes mortos por um erro militar americano se tornava um pouco mais hostil à presença estrangeira. E a presença americana durava. E durava. E durava. O Afeganistão entrou no léxico americano como a guerra sem fim. 3 presidentes prometeram soluções. Nenhum conseguiu. Obama tentou a estratégia de surge, enviar mais tropas para estabilizar e depois retirar. Funcionou parcialmente, depois reverteu. Trump negociou diretamente com o Talibã, contornando o próprio governo afegão que os americanos tinham construído, um sinal devastador de qual era o equilíbrio real de poder. E Biden herdou um acordo que o comprometia a retirar todas as tropas até setembro de 2021. O que aconteceu depois é a parte que o mundo assistiu com a boca aberta. A retirada americana de agosto de 2021 foi planejada para ser gradual, organizada, segura. Não foi nada disso. Quando as últimas tropas americanas saíram das bases, o exército afegão, 300 mil soldados no papel, equipados com as melhores armas americanas, simplesmente parou de lutar. Não porque fossem covardes, mas porque muitos não recebiam salários há meses. Porque seus comandantes tinham fugido com o dinheiro. Porque o governo que deveriam defender não tinha mais nenhuma legitimidade aos seus olhos. Cidade por cidade, o Talibã avançou. Numa velocidade que chocou até os analistas mais pessimistas. Em 11 dias, o que os americanos tinham construído durante 20 anos desmoronou. Em 15 de agosto de 2021, os combatentes talibã entraram em Cabul sem disparar um tiro. O presidente Ashraf Ghani, o líder do governo americano afegão, fugiu para os Emirados Árabes Unidos com, segundo relatos, um helicóptero cheio de dinheiro em espécie. Seu governo evaporou. Seus ministros desapareceram. E no aeroporto de Cabul, as cenas que o mundo nunca vai esquecer, multidões desesperadas tentando entrar em aviões militares. Pessoas se agarrando ao trem de pouso de um C-17 americano enquanto decolava. Morrendo. 13 soldados americanos foram mortos num atentado suicida no aeroporto. E um ataque com drone americano, numa tentativa de retaliar, matou por engano 10 civis afegãos inocentes, incluindo 7 crianças. Um erro que resume tudo o que deu errado nessa guerra. O último soldado americano saiu do Afeganistão às 23h59 de 30 de agosto de 2021. E o Talibã, o mesmo grupo que os americanos tinham derrubado 20 anos antes, assumiu o controle do país novamente. 20 anos. 2 trilhões de dólares. Mais de 2.000 soldados americanos mortos. Dezenas de milhares de soldados afegãos mortos. Centenas de milhares de civis afegãos mortos. E o resultado foi o ponto de partida.
Como foi possível? A resposta mais honesta é também a mais perturbadora, porque os Estados Unidos nunca tiveram uma estratégia clara. Porque os objetivos mudavam a cada administração. Porque a corrupção foi tolerada por ser conveniente. Porque o verdadeiro aliado do Talibã, o Paquistão, era ao mesmo tempo aliado dos Estados Unidos, e ninguém nunca resolveu essa contradição fundamental. Porque militares e políticos americanos mentiram sistemática e conscientemente para o povo americano sobre o progresso da guerra, como os documentos do Projeto Afeganistão revelaram em 2019. Porque, no final, os Estados Unidos tentaram construir um Estado moderno e democrático num país que nunca foi um Estado-nação no sentido ocidental do termo, e tentaram fazê-lo enquanto também tentavam derrotar uma insurgência, enquanto também tentavam erradicar o tráfico de ópio que financiava o Talibã, mas que também envolvia aliados que não podiam ser confrontados. Era uma missão impossível? Talvez não. Mas foi mal conduzida de maneiras que são impossíveis de ignorar à luz dos documentos que hoje temos acesso. E as consequências não ficaram no Afeganistão. Hoje, o país voltou ao que era em 2001. As mulheres afegãs foram novamente banidas das universidades, dos empregos, da vida pública. A economia, já frágil, entrou em colapso. A fome se alastrou. Dezenas de jornalistas foram presos ou mortos. As meninas que tinham crescido em escolas abertas com dinheiro americano, que tinham sonhado em ser médicas, engenheiras, escritoras, voltaram a ser propriedade dos homens de suas famílias. E o mundo, por enquanto, faz pouco além de observar. Mas as ondas desse colapso se espalharam. A percepção de que os Estados Unidos abandonaram seus aliados afegãos quando ficou inconveniente mantê-los foi observada cuidadosamente em Taipei, em Kiev, em Seul, em Tel Aviv, por todos que dependem da promessa americana de proteção e agora se perguntam o que ela realmente vale. A derrota no Afeganistão encorajou a Rússia, encorajou a China, encorajou todos os que apostam que o modelo democrático liberal está em declínio e que a força bruta ainda é a linguagem definitiva das relações internacionais. A pergunta que fica é a mais difícil de todas. Tudo isso era inevitável? Havia um caminho diferente? Era possível entrar no Afeganistão de 2001, desmantelar a Al-Qaeda, derrotar o Talibã e sair com um país melhor do que aquele em que entraram? Ou o próprio ato de entrar continha já a semente de tudo o que veio depois? Há pessoas inteligentes e bem informadas nos dois lados dessa discussão. Há generais que dizem que mais tempo teria sido suficiente. Há diplomatas que dizem que nunca foi uma questão de tempo, mas de abordagem. Há historiadores que dizem que nenhuma potência externa jamais transformou o Afeganistão, e que achamos que seríamos diferentes apenas porque éramos mais arrogantes do que os outros. O que sabemos com certeza é o seguinte: as decisões tomadas nos anos 1980, quando a CIA armou os Mujahideen e depois abandonou o Afeganistão à própria sorte, criaram as condições para o Talibã. As decisões tomadas em 2001, quando se invadiu sem um plano claro para o dia seguinte, criaram as condições para o fracasso. As decisões tomadas em 2003, quando o Iraque desviou recursos e atenção, criaram as condições para o ressurgimento talibã. E as decisões tomadas em 2021 criaram o colapso que assistimos. Cada geração de decisores herdou os erros da anterior e adicionou os seus próprios. E no final de tudo, foi o povo afegão, que nunca pediu para ser o palco da Guerra Fria, da guerra ao terror ou de nenhuma das grandes jogadas geopolíticas das potências estrangeiras, que pagou o preço mais alto. E isso ainda impacta o mundo hoje. Cada refugiado afegão que tenta reconstruir uma vida longe de seu país. Cada mulher afegã que não pode mais sair de casa sem um acompanhante masculino. Cada menina que não pode mais ir à escola. Cada jovem que cresce num país onde o futuro foi roubado duas vezes, primeiro pela guerra, depois pela paz que nunca chegou. A guerra no Afeganistão pode ter terminado para os americanos. Para os afegãos, ela ainda não acabou. E a pergunta que ninguém em Washington, nem em Moscou, nem em Londres, nem em nenhuma das capitais que passaram décadas jogando com o destino daquele país, tem coragem de responder honestamente é simples. Valeu a pena? O Afeganistão foi apenas um exemplo. Porque enquanto muitos acreditam que certas guerras terminaram, outras estão apenas a começar. Inscreve-te agora.
Porque os próximos vídeos vão mostrar o que está a acontecer por trás das crises que estão a mudar o mundo. E quando a maioria perceber, talvez já seja tarde demais. Like, comenta e ativa as notificações para não perder os próximos episódios.